Salve, salve, torcedor! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Jotinha. Fala aqui do canal @FalaJotinha. Galera, nós somos um podcast onde semanalmente eu e meu grande irmão Guilherme, a gente traz aí a repercussão do que de melhor aconteceu no mundo do futebol, principalmente aqui no futebol brasileiro. Beleza? Como vocês viram aí na thumb, hoje a gente vai falar sobre o amasso, o atropelo do Flamengo sobre o Corinthians. A gente vai tentar aqui identificar um pouquinho do que foi essa chave da vitória aí para esse amasso do Flamengo e também identificar o que de errado aconteceu na estratégia do Corinthians para o jogo de hoje. Beleza, galera? Vou soltar a vinheta aí e a gente já volta aí com o conteúdo. Fala, Jotinha, hoje vamos falar de futebol, como foi a rodada nesse fim de semana de praia e sol. Será que o meu time vai ganhar? Galera, então, amasso do Flamengo hoje sobre o Corinthians. Resultado inesperado, dada o equilíbrio, né, que é o Campeonato Brasileiro, que é principalmente esse confronto entre Flamengo e Corinthians, jogo que normalmente é de poucos gols, né, mas o que a gente viu hoje foi muito diferente, né? O Flamengo já desde os primeiros minutos mostrando, né, aquela pegada, aquela vocação ofensiva que tem sido característica do trabalho do Felipe Luiz, né? E eu acho que até o primeiro gol do Flamengo ali com Everton Cebolinha, logo ali nos primeiros minutos, já dava mostra, né, do que seria ali o tom do jogo, né? O Everton Cebolinha recebe a bola ali pela esquerda e com muito espaço, com a marcação ali muito frouxa do Corinthians, ele consegue bater de fora da área, abrindo o placar. Quando a gente vê assim 4-0, né, a gente tenta encontrar, né, explicação para o que aconteceu, né? A gente está gravando aqui logo depois do jogo, né? E eu acho que até agora no final da partida o Ángel Romero leu muito bem o que foi o jogo, né? Uma postura, principalmente do Corinthians, muito ruim, né? Irreconhecível ali, né? Faltando pegada, um comportamento, como ele mesmo disse, muito ruim do time, né? E eu acho que isso aí vai ser uma questão de ajuste, né, para o Dorival, que acertou a sua chegada aí no Corinthians, né? Parece que ele começa já a trabalhar terça-feira, então acho que o Corinthians, né, se notabilizou nos últimos anos por ser um time defensivamente muito forte, e hoje, né, e nos últimos jogos principalmente, aí a gente tem visto o Corinthians sofrendo muitos gols, né, sendo muito vulnerável, e eu acho que esse aí vai ser talvez o primeiro grande trabalho aí que o Dorival vai ter pela frente, né, a primeira grande tarefa, né, mas se você for tentar, né, puxar a explicação, teve a falha, né, ali do Hugo Souza, teve um pênalti, né, mas tudo isso foi construído a partir de um domínio do Flamengo, né, um domínio, vencendo os duelos ali, principalmente no meio campo, né. Hoje o Flamengo veio com meio campo muito povoado ali com Gerson, com Pulgar, com Arrascaeta e com Dela Cruz, né, muito equilibrado o time, dando pouco espaço para o Corinthians, né, e o Corinthians, naturalmente, né, com Bidon, com Ranieri e com o Carrillo ali tendo um pouquinho mais de liberdade, né, ele não conseguiu espelhar, né, fazer esse espelhamento aí com o meio-campo do Flamengo, né? Então, eu acho que, por mais que os esquemas táticos ali estivessem um pouco espelhados, né, acho que essa postura defensiva do Corinthians acabou dando muito espaço, né, e o Flamengo construindo muito bem as jogadas com o Wesley pela direita, às vezes o Ayrton Lucas segurava um pouquinho mais, né, para o Wesley atacar. No final do jogo o Ayrton Lucas estava um pouco mais solto, e tudo isso a partir, né, dessa marcação frouxa do Corinthians, né, os laterais eles acabaram se tornando atacantes devido ao Corinthians dar essa possibilidade, né? A confiança ali com um pouco trabalho defensivo fez com que o Flamengo soltasse ainda mais os laterais e fosse ainda mais perigoso ofensivamente, né? Então, o Corinthians, com em determinado momento ali com o Depay também, né? Pouco participativo no jogo, tentando voltar, mas se construía muito pouco, né? O Corinthians pouco conseguia passar da linha do meio campo, né? Se você for olhar aqui os números,
56% de posse de bola para o Flamengo, 44% para o Corinthians. A diferença nem é tão grande, mas o que se faz com a bola, né, que dá os indicativos da vitória e tudo mais, né? O Flamengo criando muitas chances, o Hugo Souza trabalhando, teve bola na trave, até no primeiro tempo, quando o Flamengo abre os 3-0, poderia ter feito o quarto, uma jogada lindíssima do Pedro, né? Mas o 4-0 acabou sendo ali no final do jogo. Então, eu acho que de lições aí que ficam para o jogo, né, da parte do Flamengo, é fácil falar, né, agora, né, com 4-0 no placar, né, mas está sendo, acho que tudo isso fruto de um trabalho sendo muito bem feito pelo Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz fazendo uma mescla muito grande ali de jogadores, dando minutagem para todo mundo, e você olha para o banco do Flamengo, você pensa que o Luiz Araújo poderia ser titular do time, o Plata poderia ser titular do time, o Bruno Henrique poderia ser titular do time, ou seja, tá todo mundo ali na ponta dos cachos com a minutagem legal, ninguém estourando pro próximo jogo, né? E acho que é grande mérito aí do Felipe Luiz. Eu falei algumas rodadas atrás, né, que o Flamengo criava muito e não convertia, né? Não fazia essa supremacia que a gente via em campo ser transformada em gols. E a minha expectativa era realmente na volta do Pedro. E a gente tem visto aí que com a volta do Pedro jogando muito pouco, né? Mas ele já tem aí 4 gols no campeonato, Arrascaeta artilheiro do campeonato com 5, né? Então é um Flamengo se mostrando cada vez mais forte e não são vitórias quaisquer, né? São a vitória de 4-0 sobre o adversário dificílimo, que é o Corinthians. Agora nesse momento aí o Flamengo já abrindo junto com o Palmeiras, né? São 14 pontos já, né? Se você for olhar aqui para o terceiro e para o quarto lugar, com 10 pontos, já são 4 pontos de vantagem para o terceiro lugar. Então, acho que o saldo, né, nessas 6 primeiras rodadas para o Flamengo aí, muito positivo. Acho que era isso que o torcedor esperava, né? E isso vem acontecendo. Já pelo lado do Corinthians, né, o que a gente tira aí de positivo, não dá para tirar nada, uma derrota muito ruim, tem que ser cobrado, por mais que estivesse sem um técnico ainda, né, oficialmente, né, o Dorival parece que participa da pré-eleição, conversa com os jogadores, não é a mesma coisa que um trabalho, né, feito durante a semana, mas eu acho que o Corinthians jamais pode entrar com uma postura dessa. O Corinthians é um time que tem no seu DNA, né, raça, vontade, postura, né? Então hoje a gente não viu isso. Foi um jogo bem reconhecível. E como eu falei aqui anteriormente, o grande trabalho aí para o Dorival vai ser acertar esse sistema defensivo, mas eu acho até que o Corinthians tem peças que possibilitam, né, essa correção. Com a chegada aí do novo técnico, a gente sabe que os jogadores se motivam, né? Até os jogadores que não vêm jogando acabam se motivando, gerando mais opções, né? Não é terra arrasada, porque o Corinthians nesse momento está no meio de tabela, ali 11º, são 6 jogos, né? Mas no momento é o 11º, então a gente não pode tratar como terra arrasada, tem todo ainda um campeonato para você buscar. Eu acho que não vai fugir muito de uma briga pela Libertadores, né? Eu acho que esse elenco do Corinthians, acho que ele pode te entregar uma briga direta ali pela vaga na Libertadores e também pelo momento dos adversários, né? Tem muitos times inconsistentes ainda, né? Times que a gente via com bons olhos, né, como o Botafogo, Internacional, né, então o Cruzeiro, né, que fez bastante contratação, tem o próprio São Paulo, então eu acho que tem muito time ainda inconsistente, então talvez esse momento aí da troca do técnico tenha sido ideal, né, para você fazer ali o seu ajuste de rota, tá? Galera, já se encaminhando aqui para o final, não deixe de estar curtindo o nosso conteúdo, você que está aqui no vídeo até agora. O Mengão entra em campo na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, tá? Esse jogo aí teve o mando de campo vendido, né? Lá no São Luís do Maranhão, tá? Depois o Cruzeiro pelo Brasileirão, domingo, 6h30 da tarde. A grande revanche aí contra o Central Córdoba, lá na Argentina.
e depois aí o Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã, tá? Num sábado à noite. O Coringão, ele entra em campo pela Copa do Brasil na quarta-feira, às 9h30, contra o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino que tem um excelente time, não subiu no ano passado aí por um tropeço, né? Aí na reta final, acabou deixando escapar a vaga. Depois o confronto dificílimo aí contra o Internacional em casa, América de Cali em casa e depois Mirassol. Então são jogos aí praticamente todos em São Paulo, né? São 2 jogos em casa, enfrenta o Novo Horizontino e também enfrenta o Mirassol. Tá, galera? O Dorival Júnior, assumindo aí na terça-feira, então já vai encontrar pedreira pela frente. Tá bom, galera? Esse foi nosso vídeo aí de hoje, nossa resenha com o Jotinha. Espero que você tenha gostado, tá bom? Não deixe de estar acompanhando a gente aí nas outras redes sociais, TikTok, Instagram. Estamos também no X, lá no antigo Twitter. E eu espero vocês aí no nosso próximo episódio, lá no nosso podcast. Eu, meu grande irmão Guilherme, a gente deve estar recebendo aí o Thiagão, um grande torcedor do Botafogo. A gente vai fazer um especial aí bem maneiro. E eu conto com a ajuda de vocês aí nesse vídeo também. Tá bom, galera? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau! Será que vai funcionar? Quero ouvir o Guilherme